você tem se utilizado da sua fala, ou das palavras, ou da sua língua? Essa é uma pergunta que precisamos responder. A vida, ela se define em muitos aspectos pela nossa fala, por aquilo que nós pronunciamos. Por exemplo, quando alguém se casa, foi exatamente o sim diante do juiz de paz ou diante de algum sacerdote que promoveu aquela aliança e que fez com que uma família ou um casamento, um matrimônio começasse. Numa entrevista, por exemplo, lá de emprego, você foi indagado, foi questionado sobre muitas coisas e as respostas que você deu ao entrevistador definiu se você definiu a sua entrada para a empresa ou, de repente, a não entrada para aquela empresa. A conversa, a fala, a linguagem, a língua tem um poder fantástico de construir ou de destruir. Mas nós precisamos usar a língua com prudência. Eu quero ler a palavra de Deus, que com certeza vai trazer com muita clareza uma orientação para nós a esse respeito, um despertamento a esse respeito. Está registrado em Tiago, capítulo 3. A Bíblia diz aqui, então: ora, quando pomos freios na boca dos cavalos para que nos obedeçam, conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também os navios que, sendo tão grandes e levados por impetuosos ventos, com um pequenino leme, se voltam para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua é um pequeno membro e se gaba de grandes coisas. Vede com um grande bosque, um pequeno fogo incendeia. A língua também é fogo, mundo de iniquidade situada entre os nossos membros. Ela contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é por sua vez inflamada pelo inferno. Toda espécie de feras, de aves, de répteis e de animais do mar se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Mas a língua nenhum homem a pode dominar. É mal incontido, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos ao Senhor, o Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. A mesma boca pode proceder bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso seja assim. Esse é um texto muito curioso, porque além dele ser muito claro para falar da questão da língua, ele também mostra uma aparente contradição para aqueles que passam desapercebidos dos detalhes. Olha o que diz a palavra de Deus. A Bíblia diz aqui que você pode controlar qualquer fera, qualquer ave, qualquer réptil, mas você não pode domar a língua. O que o texto está nos mostrando são duas verdades. Primeiro é que nós precisamos domar a língua. Segundo nós não conseguiremos. Olha que contradição. Na verdade está dizendo sobre o milagre de Deus. Quando nós começamos a depender de Deus, o Senhor da nossa vida, Ele nos ajuda, nos fortalece para que possamos controlar o que falamos. Eu quero pensar com vocês rapidamente sobre isso e pensar como isso é sério, para que a gente entenda que não podemos usar a nossa fala, não podemos usar a língua de qualquer maneira. Se você for perceber, naturalmente, vamos ver que temos muitas dores na vida, dores mesmo, coisas que doem profundamente, porque ouvimos no passado uma palavra terrível, uma palavra que machucou, que nos destruiu por dentro. Às vezes uma palavra que o seu pai, a sua mãe te disse, uma palavra de repente seu irmão, sua irmã, alguém que você amava tanto te disse e aquilo te feriu, te magoou. Quantas pessoas estão vivenciando essa separação? Quantas pessoas estão perdendo grandes amigos, perdendo contato com a família, perdendo casamento, perdendo emprego? Quantas pessoas estão tendo prejuízos terríveis para a sua vida por conta de não saber usar bem a sua língua? As palavras destroem ou constroem. Como a própria Bíblia diz aqui, essa palavra ela pode bendizer a Deus e pode, de repente, amaldiçoar os homens. Ou seja, dela pode vir bênção e maldição. Temos que decidir como usar a nossa língua. Nós somos um animal, como nós sabemos disto, mas um animal que pensa, que tem alma. Não somos como uma fera, não somos como um réptil ou como uma ave. Nós temos raciocínio e nós temos alma. Nós podemos decidir o que falar, por exemplo. É óbvio que isso vai se excetuar à medida em que estamos com o sangue quente, numa hora de briga, de
o coração às vezes acelerado, né, adrenalina a 1000 por hora ali, e você acaba falando o que não deve. Você não controla às vezes um momento desse. Deveria, mas não controla. No entanto, quantas vezes de sangue frio falamos o que não deveríamos falar? Quantas vezes utilizamos a nossa boca para destruir, para maldizer? E quando eu falo nós, estou falando a nível de humanidade, nós humanos, como fazemos isto? Como ferimos as pessoas? Talvez você se lembre de alguma ofensa nesse sentido, que te marcou e até hoje você se lembra em detalhes o que se passou naquele ambiente no dia que você ouviu aquela palavra destrutiva. Ou mesmo você tendo sido ali o ator daquela cena, onde você, como protagonista, disse palavras duras à pessoa que estava diante de você. E aí ficou tarde demais para consertar as coisas. Olha, precisamos pensar muito bem antes de falar. A Bíblia diz aqui que um navio, na sua grandeza, pode ser conduzido por um pequeno leme. Assim como a nossa vida é conduzida pela língua. Quantas coisas nós atraímos, né, para a nossa vida, para a nossa história, por aquilo que nós falamos. Se pudéssemos avaliar as palavras que saíram da boca de Hitler e de grandes imperadores sanguinários, vamos perceber quanta morte veio por conta de uma palavra. Quanta gente sofreu por conta de algumas palavras. Lá no Senado, ou mesmo na Câmara de Deputados, as palavras decidem a vida do povo. Leis são constituídas por conta das palavras. Precisamos usar bem a nossa boca para ser um canal de bênção e não de maldição. Antes de encerrar esta fala, a Bíblia diz aqui que nós precisamos compreender que se alguém não tropeça em palavra, é perfeito. Ou seja, o que é perfeição para Deus? Nesse termo, nessas questões que estamos tratando aqui, é alguém que consegue ser prudente, que pensa antes de falar, que não é impulsivo na sua fala, mas que raciocina primeiro, que mede as consequências daquilo que se fala, que consegue projetar para adiante aquilo que está sendo, ou aquilo que seria mensurado, antes de que o mal seja estabelecido, antes que a destruição seja estabelecida. Pensa antes, pensa e com prudência, não apenas pensa. O texto também nos mostra aqui que a língua é como um fogo. Uma pequena centelha pode incendiar toda uma floresta. Uma única pessoa pode provocar um mal-estar, por exemplo, numa empresa onde tem vários funcionários, num colégio, num ambiente universitário, mesmo na família. Uma única pessoa pode provocar um grande incêndio, pode provocar um grande mal-estar em todo um grupo que está ali reunido. Portanto, o desafio de hoje é para que eu e você, olhando para a palavra de Deus, peçamos ao Senhor: Deus, nos ajude, nos permita, ou me permita, você diga isso para Deus, me permita ser prudente com as minhas palavras. Eu quero ser bênção e não maldição. E se por alguma razão você sofreu dano de uma palavra dura, comece a pedir ao Senhor para te ajudar, para você se limpar. Não permaneça com isso, libere perdão, se desvencilhe dessa clausura, dessa prisão, viva em liberdade. Em Cristo podemos perdoar, podemos, nos sentir livres pela liberação do perdão. Não importa o tamanho da ofensa, nós podemos, em Cristo, aprender a perdoar. Acima de qualquer coisa, o desafio de hoje é que possamos ser prudentes com a nossa fala. Escolha usar a sua língua para abençoar, para construir e jamais para provocar dano, jamais para provocar morte ou destruição. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Amém.